Bom dia, turma! Bom dia, meus queridos alunos do canal Educação. Sejam bem-vindos, galerinha! Estamos começando a nossa aula aqui, né? Nos estúdios do canal Educação de Educação Física para vocês. Vamos começar a movimentar aqui essas ondas digitais do canal Educação. E a gente está quintando, né? Nossa última quinta-feira do semestre, turma. Depois daqui, nós já estamos de férias, viu? Vocês estão preparados? Gente, que passou voando demais, né? Passou rápido, mas foi bom demais enquanto durou também, né, turminha? Nós passamos aqui esse nosso semestre com muito conhecimento, com muitas práticas, com muitas atividades, tá bom? Com certeza aumentou a experiência de vocês com as práticas de educação física, beleza? E a gente vai dar seguimento aí à revisão para quem precisa, né, revisar esse nosso conteúdo e também para trabalhar um pouco mais, refrescar, né, um pouco mais esse conteúdo aqui na cabecinha de vocês, tá bom? A gente vai falar de danças e a gente vai revisar esse conteúdo, tá bom? Danças e lutas, beleza? Que foi nosso último conteúdo. Inicialmente, turma, eu coloquei para vocês um pouco dessa revisão, porque a professora estava doente, né? Então, a professora Georgia que veio ministrar aula para vocês sobre lutas, a origem, e aí acho interessante também para vocês revisarem em casa o que conceitua lutas, né? Segundo a OTM, né, que é a Organização Marcial, em 2008, colocou aí que luta é uma forma de expressão corporal, que representa vários aspectos da vida do homem, né? Então, a luta ela precisa ser compreendida desde a busca pela sobrevivência, tá? Que isso remonta a muito tempo atrás, né? Desde a antiguidade, desde o homem primitivo, onde ele busca sobreviver, onde ele precisa sobreviver. No que se refere à sua história, passando pelas esferas sociais, afetivas, religiosas, políticas e econômicas, até uma forma de linguagem transmitida ao ser humano ao longo dos tempos. Então, gente, há muito tempo o homem precisando sobreviver, o homem precisando caçar, o homem precisando manter o seu espaço, né, dentro daquela região onde ele sobrevivia, ele precisava se defender. Então, não é novidade que desde há muito tempo, para as práticas de lutas, esse homem foi usando o corpo a corpo, né, ou procurando formas de conseguir sobreviver. E com isso, turma, foi refletindo até os tempos atuais, passando aí pelas esferas sociais, passando pelas esferas afetivas, né? Também religiosas, que envolve bastante política e economia. E até se tornar uma prática com regulamentos, com regras, que foram sendo buscadas ao longo dos tempos, né? As lutas, elas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizadas por 2 ou mais competidores. Para as práticas de luta, gente, nós temos aí diversos tipos de técnicas e algumas, elas são repetidas, né? Elas são necessárias. Então, para praticar boxe, para praticar jiu-jitsu, judô, para praticar karatê, são usados golpes, como, por exemplo, alguns são agarramentos, alguns são de derrubadas, né? São golpes que são técnicas utilizadas pelos praticantes de lutas. Existem diferentes estilos de lutas
e elas podem variar conforme as regras, né? Como vocês já sabem, há diferenças nos rounds, há diferenças nas aplicações de golpes no chão, tem diferenças nas aplicações de golpes. Alguns vale tudo, outros não podem, né? Tem regras que vão diferenciar cada modalidade e que, por isso, acaba se tornando também uma modalidade que você vai escolher o que for melhor para você. Então, veja só. Para algumas pessoas é bem mais fácil, é bem mais cômodo praticar karatê. Karatê usa movimentos de luta em um combate com uma pessoa que é invisível, tá? Então, nessa modalidade, você pode tanto lutar contra outra pessoa, como também ter o seu oponente invisível. Nesse caso, turma, ela consegue variar conforme o que você deseja, né? Conforme o tipo de atividade que você quiser praticar. No caso do kickbox, que já é um box diferenciado, você entra em contato com outro oponente. Você faz aplicação de golpes usando os membros superiores, usando joelhadas, usando chutes, né? Então se torna uma prática um pouco mais agressiva, mas ainda assim com um controle de regras que vai fazer com que o esporte se torne seguro para os praticantes. As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. Por quê? Vendo a grandiosidade da performance e das capacidades que são trabalhadas para a prática da ginástica, para a prática das lutas, a modalidade ela se tornou com técnicas que favorecem o dia a dia dos militares. Então, para que eles se defendam, para que eles possam defender a vida deles, né, e nos defender também, eles usam técnicas de lutas, eles usam técnicas marciais que vão fazer com que eles tenham mais habilidades, mais capacidades, mais resistência, mais força, mais agilidade, né? Tudo isso favorecendo aos militares que consigam ter mais uma performance melhor durante o seu dia a dia, né? Durante seu ofício. Então, muitos militares acabaram recebendo os treinamentos de lutas para se defender. Inclusive, turma, existem modalidades de lutas que foram criadas por militares visando exatamente essa técnica de defesa, que é imprescindível para eles, né? Vocês vão ver aqui o nome daqui a pouquinho. Eu vou falar para vocês qual é a modalidade específica, tá bom? Então, vamos começar aqui com um quiz, né? Perguntinhas para vocês trabalharem aí a memória e poder aprender um pouco mais sobre a prática de lutas, tá bom? Vocês vão me responder, turma, verdadeiro ou falso. Vocês vão colocar aqui no chat. O termo luta pode ser definido como um jogo de oposição entre duas ou mais pessoas e são permitidas somente ações de defesa, sendo o ataque não permitido por uma questão moral. Primeira perguntinha para vocês refletirem, pensarem aí para mim. Eu quero ver chuva no chat de respostas. Vocês coloquem aí, verdade ou falso, tá bom? Enquanto isso, o Renan vai deixar aí 2 minutinhos na tela para vocês poderem ler e me responder aqui e a gente compartilhar uma resposta juntinhos aqui na nossa aula, tá bom? Deixa aí, Renan.
qual é o nome do meu aluno que está respondendo. Pronto, é isso aí, galerinha de Baixa Grande do Ribeiro. Quero saber qual foi o nome dos alunos, né, que responderam aí do outro lado da telinha, tá bom? Colocaram aí, tia, está falso. Com certeza, turma, show de bola, viu? Parabéns para vocês que responderam aí do outro lado, né? Exatamente, está falso. Vamos ver o porquê que está falso? Parabéns, viu, galera? Show de bola, participando aí, nota 10. O termo luta, ele pode ser definido como um jogo de oposição, certo? Porque nós temos realmente, né, um lado e outro, um ganha e outro perde, certo? Entre duas ou mais pessoas. Tia, esse mais pessoas está errado? Não, turma. Segundo o termo luta, né, a luta ela pode acontecer entre duas pessoas, no caso de uma competição, mas ela também pode acontecer com mais pessoas, né? E são permitidas somente ações de defesa. Tá errado. Ações de defesa, mas as ações de ataque, elas também são essenciais. É tanto, turma, que lá na luta de boxe, né? O professor ensinou pra gente que quando eu estou competindo, eu não posso só me esquivar, né? Eu também preciso avançar, eu preciso atacar, porque quando eu ataco, também gera ponto para minha parte, né? Então, o ataque, ele é permitido, né? O ataque, ele é importante em uma competição. Quem ataca faz diferença, tá bom? Não apenas defesa. Galerinha aí de Baixa Grande do Ribeiro, as alunas Laisiele e a Marliane. Marliane, show de bola. Muito bem, meninas. Parabéns. Tô deixando aqui meu like para vocês, tá bom? É isso aí, tá bom? Entendido? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Então é isso, tá bom? O termo luta, ele pode ser definido como um jogo de oposição, até aqui, beleza. Entre duas pessoas, beleza. E são permitidos ações de defesa e de ataque, tá bom? E tá errado aí essa parte de somente defesa, tá bom? Vamos ver mais uma pergunta? Mais uma atividade aqui para vocês compartilharem a resposta. O substantivo luta, gente, do latim lucta, significa combate, com ou sem armas, entre pessoas ou grupos. Também significa disputa. Ha, 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 ha. Agora eu quero ver. Quero ver vocês respondendo correto. Discutam aí, perguntem, procurem, né? Eu vou deixar aí 2 minutos na tela de novo, viu, meninas? Viu, galerinha aí no chat? Quero que vocês respondam. Compartilhem aqui comigo a nossa resposta, verdade ou falso? Tá bom? Substantivo luta, sobre luta. Respondam aí. 2 minutinhos, Renan. Professor, eu fiz. Eu acho que na pressa lá para enviar o arquivo, eu devo ter apertado o julho. Mas na hora que eu chegar em casa, eu compartilho para você o de agosto, viu? Meu Deus, ainda mandei errado o arquivo da aula de hoje.
É o quê? Cadê as meninas aí? É falso também? Por que que é falso? Por que que é falso? Laisiele e Marliane. Os meninos aí no chat. Galerinha aí. Por que que é falso? Eita, gente. Passou batido, foi? Parece que rolou uma dúvida. Olha só. Tá verdade, né? Verdade, verdadeirinha, tá bom? O substantivo luta, que do latim, né, vem com a escrita lucta, tá certo. Significa combate com ou sem armas. Acho que foi isso que vocês sentiram dúvidas, né, turma? Por quê? Existem algumas modalidades de lutas em que se usam armas, né? Que se usam armas, né? Como, por exemplo, turma, a esgrima. A esgrima é um esporte anteriormente moldado nas lutas e que se usa a espada, né? A esgrima, né? Que se chama aí a esgrima. Então, é usado com ou sem armas, entre pessoas ou grupos, como a gente já viu, né? É, tem diferenças entre luta e briga, né? E que na luta competitiva, com regras, esportiva, são realizados entre pessoas, tá bom? Entre pessoas, entre duplas, entre pessoas, né? Entre duas pessoas, ou em outras situações também é usado a luta com grupos, tá bom? Então é verdade, tá certo. Professora, estávamos em dúvida, escapuliu. Oh, Jesus. Mas deu para entender agora? Agora tá ok? Beleza, turma? Tranquilidade? Me deem aí o ok de vocês, que a tia passa. Deu para entender, né? Tá bom. Mais uma perguntinha, tá bom? Olha, com atenção, com calma, suave, tranquilidade, jovens. A gente vai responder, tá bom? A expressão artes marciais, tá? A gente usa muito a expressão lutas e a gente usa muito a expressão arte marcial também. Arte marcial é uma composição do latim de artes e de martiale, que é referente à guerra bélico. Assim, podemos dizer que as lutas têm relação direta com os confrontos bélicos que aconteceram. O que vocês acham, gente? É verdade ou é falso? Com a expressão artes marciais, vocês acham que as lutas têm uma relação direta com os confrontos bélicos que aconteceram? É verdade ou está falso? E aí, gente? Discutam aí, leiam com atenção, cuidado com as pegadinhas, tá bom? A hora de errar é agora também, né? Galerinha aí de Baixa Grande do Ribeiro conectado com a gente. A hora de errar é agora, mas leiam com atenção, tá bom? Vou dar aí 2 minutinhos, vou dar o tempo, e aí a gente volta para responder, tá bom?
Meu Deus, Renan. Bora lá, turma. Então, é verdade. A expressão artes marciais é uma composição do latim, né? Que se diz que vem do bélico, né? O que é marcial? Como eles chamavam, marcial, vem de lutas, de bélico, de confrontos. Então, é correto, é verdade, né? Cadê vocês aí no chat? Eu esperando a resposta. Tá bom, turma? Então tá certo. A expressão artes marciais é uma composição do latim de artes com martiale, que está se referenciando àquilo que é de guerra. Assim, nós podemos dizer que as lutas, elas têm relação direta, né, com os confrontos bélicos que aconteceram. Então, a resposta está correta. Inclusive, gente, na literatura fala que para eles poderem se defender, para eles poderem, em algum momento, onde perdiam as armas, onde eles perdiam escudos, onde eles perdiam proteção, né, armamento, eles precisavam se defender com o corpo, né, nessas guerras. Eles precisavam se defender com o que tinham. E o que eles tinham? Os braços e as pernas, né? Então, eles precisavam estar preparados para usar o corpo em defesa da vida. É nesse sentido que também se buscou técnicas para poder avançar, né, nesse quesito de proteção, tá bom? E aí a gente vem com mais uma pergunta. A quarta questão. Os termos luta ou artes marciais remetem a algo bagunçado e até mesmo violento, e por esses motivos não podem ser abordados em ambiente escolar. É verdade ou falso? E aí, galera? Responde aí para mim no chat. Renan, deixa o tempinho aí para essa galerinha responder. Vamos de 2 minutos, turma? E já já eu volto. Muito bem, gente. O termo
luta ou artes marciais remetem a algo bagunçado? O que vocês acham? Os meninos lá de Baixa Grande do Ribeiro, né, compartilharam aqui com a gente colocando falso. Então, turma, tá certo, né? É falso. Resposta certa é falso. Por quê? O termo luta ou arte marcial, ele não remete a algo bagunçado. Não tem nada a ver. E até mesmo violento. Por quê? As lutas, turma, elas foram criando regras, elas foram criando conceitos mais objetivos, né, mais claros, o que proporcionou esse teor educativo e disciplinativo, né, de disciplina dentro dos ambientes escolares. Então, hoje, turma, nós temos, não tem nada a ver, tá bom? Algo bagunçado e nem violento. E pode sim ser abordado em ambientes escolares. Dentro do ambiente escolar, turma, as lutas, elas fazem parte da educação, disciplina, respeito. Então, quando se fala de lutas, turma, e artes marciais, a gente tem uma abordagem bem mais aprofundada e de filosofia, né? Filosofia. Além da prática das técnicas corporais, filosofia. Então, gente, dentro das práticas de lutas e de artes marciais, a gente não está buscando apenas a técnica da movimentação corporal, né, e da dinâmica do que se usa de fato, corpo a corpo, mas se aborda a educação, a disciplina, o respeito, o foco, a filosofia, diversas áreas que vão moldar o aluno e vão tornar esse aluno cada vez mais dedicado às práticas escolares junto àquela modalidade de luta que ele pratica, tá bom? Então, pelo contrário, as práticas de lutas, elas devem ser abordadas, elas devem ser inclusas no ambiente escolar. É por isso que hoje, nos dias atuais, nós temos o judô dentro da sala de aula, né? Dentro da escola. Nós temos o jiu-jitsu, nós temos o karatê, a capoeira, né? Temos o que? O Muay Thai. São exemplos de lutas que são abordadas no ambiente escolar, tá bom? E que, com certeza, faz toda a diferença para os alunos que praticam, tá bom, turma? Beleza? Tranquilo, meninas? Tranquilo, galerinha? Todo mundo ok aí? Entendido? Podemos avançar? Ha! É isso aí, muito bem, turma. Na antiguidade, nos tempos primitivos, os homens nessa época utilizavam a luta para brigar pela sua sobrevivência, né? Então, vocês podem ver aí através de pinturas rupestres, de desenhos que são colocados na literatura, mostrando como esse homem primitivo ele buscava defender o seu ambiente, defender a sua família e até mesmo defender seu próprio corpo, né? Tentando também se salvar. A luta para eles era um meio mais natural e primitivo de ataques e de defesa. Sua finalidade era submeter, humilhar e até mesmo eliminar os seus adversários ou animais que representassem perigo, tá? Então, turma, eles precisavam açoitar, né, de certa forma, afastar inimigos, fossem eles animais silvestres, né? Como também fossem eles outros homens,
né? Tudo que viesse tentando atacar, tentando humilhar, tentando oprimir, tentando eliminar, o homem primitivo, ele tentava afastar, né? Ia se defendendo. Tudo que representasse perigo. E isso acabou se tornando algo automático, né? Natural de nós. Se alguma coisa vier nos atingir, nossa primeira reação é de defesa. Né? Nossa primeira reação é de defesa. Mas se a gente precisar atacar, né, turma? A gente também vai atacar. Então, desde o início da humanidade até os dias de hoje, os homens e também os animais utilizam das lutas com diversos objetivos, seja de autodefesa, seja para sobrevivência ou até mesmo de condicionamento físico. Então, o homem ele começou a perceber que o seu treinamento, que as suas atividades de lutas, elas, além de melhorarem seu condicionamento físico, sua força, sua agilidade, também servia como sobrevivência, como uma forma de defesa para que ele pudesse sobreviver, né? Para que ele pudesse conseguir passar mais tempo dentro desse habitat natural que ele tinha. Assim como também caçar, né? Atingir as suas presas para poder se alimentar. E a Idade Antiga e suas civilizações, turma. Aqui nós temos um templo, né? Onde eles faziam um treinamento de crianças, né? Na época, ensinando várias formas de literatura, letras, né? O letramento. E também as práticas e técnicas de lutas. Muitas das lutas que nós conhecemos hoje têm as suas raízes na Índia e na China há aproximadamente 5.000 anos atrás. Se as artes marciais nasceram e se desenvolveram por todo o mundo, é geralmente aceite que a Ásia, nomeadamente o Japão, a China e a Índia, estão no centro destas atividades e que possuem conceitos mais desenvolvidos. Então, na região da China, da Índia e do Japão, estão concentrados as primeiras formas, né, as primeiras modalidades de lutas que existiam, né? E foi a partir delas que começou, então, a se disseminar para o mundo as técnicas e as práticas de lutas. Então, foi na Índia, na China e no Japão, onde possuem, né, a concentração dessas atividades e seus conceitos mais amplos, mais desenvolvidos. Em 1776 a.C., a data mais aceita para o início dos Jogos Olímpicos da antiga Grécia, já se tem notícia de que as lutas faziam parte dessa competição. Eram o boxe, o wrestling, o pancrácio, que floresceram nessa época, né, turma? Então, coloquei aqui para vocês o que é o wrestling, né? Mas também na época tinha o pancrácio. Será que vocês conseguem me dizer, turma, o que é o pancrácio? Quem aí vai lembrar? Será que vocês lembram da aula da professora Geórgia? Ela falando sobre o início das práticas de lutas? Sim ou não? Bora ver aqui primeiro o que é o wrestling. É uma arte marcial que vai utilizar técnicas de agarramento, como a luta de clinch, arremessos e derrubadas. Faz-se também chaves, pinos e outros golpes de grappling, né? Nessa modalidade, é uma competição física entre dois competidores ou parceiros, tá bom? É uma competição de dois competidores ou parceiros. E o pancrácio, turma, ele se relaciona às primeiras práticas de lutas do tempo antigo, né? Lá na Grécia Antiga, era realizado o pancrácio na época, né? A modalidade de lutas, tipo o boxe de hoje em dia, né? Dos dias atuais.
Beleza, galera? Tranquilo até aqui? No ano de 264 anos antes de Cristo, ô tia, repete aí de novo a pergunta. Eu perguntei para vocês o que é pancrácio. O que é pancrácio? Vocês querem um tempinho aí para pesquisar o que é pancrácio? Eu vou deixar, tá bom? O que é o pancrácio? Vamos ver se vocês vão conseguir encontrar aí. Meninas, queremos um tempo, tia. Pois vamos lá. Vou deixar aí 2 minutinhos para vocês pesquisarem o que é pancrácio. E aí a gente volta para discutir, tá bom? A resposta, tia, é uma arte marcial da Grécia Antiga, considerado um esporte gladiatório. Exatamente, né, turma? É uma arte marcial da Grécia Antiga, considerado um esporte gladiatório, né? Que traz exatamente as técnicas das lutas como é no tempo atual, usando técnicas de agarramento, usando técnicas de quedas, né? De chaves, como a gente colocou aí também com relação ao wrestling, né? Muito bem, parabéns, meninas. Show de bola, gostei, viu? Do feedback. E é isso, lá por volta dos anos de 264 anos antes de Cristo, nos circos de Roma, aconteciam as lutas dos gladiadores. Por acaso, vocês já assistiram o filme do Gladiador? Vocês já assistiram o filme do Gladiador? Tia, não assisti ainda. Tia, vou assistir nas férias. Olha isso, gente. O filme do Gladiador, ele mostra muito, né? Esse período da Roma antiga que aconteciam as lutas. Eles usavam um preso, né, para lutar contra um animal feroz ou contra outro guerreiro,
né, que também estava preso, e eles precisavam lutar até a morte para entreter o público. Eles usavam isso como um circo, né? Por isso que é o nome. Eles usavam isso realmente, né, turma? Triste, né, situação, mas eles usavam isso como uma forma de chamar as pessoas para se entreter. E aquele escravo, aquele prisioneiro, ele precisava sobreviver. Então ele precisava lutar até a morte. Ou ele matava ou ele morria. Essa era a atração. E conta perfeitamente no filme do Gladiador. Quando eles entravam na arena do Coliseu Romano, era para matar ou morrer. Os gladiadores eram escravos, prisioneiros de guerra, condenados à morte ou criminosos. E eles têm esse nome, turma, por conta dos gládios que eles usavam, né? Os gládios faziam com que eles tivessem esse nome de gladiadores, porque eles usavam, né, esse escudo, o gládio. Usavam a roupa, né, para se defender também. Os primeiros registros existentes sobre lutas de gladiadores em Roma são datados de 286 anos antes de Cristo. Sabe-se, contudo, que foi um esporte inventado pelos etruscos, né? Um tipo de esporte altamente violento, né? Ou matar ou morrer. Por muitos séculos, os gladiadores lutaram entre si, certo? Então, eles pegavam condenados, escravos, prisioneiros e botavam eles para lutar. Quem conseguisse sobreviver teria a libertação, né? A liberdade. Mas ou saía muito mal, né? Ou saía morto. Ou também, outras vezes, eles botavam para lutar contra animais ferozes, né? Para entreter os romanos. Gente, o filme é impactante, né? Muito massa. Inclusive, tem uma mensagem de superação que eles fizeram usando as imagens do filme do Gladiador. E é muito massa, né? De arrepiar. Vocês já assistiram também? A mensagem de superação? Muito famosa, né? A mensagem também, com as imagens do filme do Gladiador. Na Idade Média, turma, por volta dos anos 500 depois de Cristo, foi criado na China o Templo de Shaolin. Era um espaço destinado para o treinamento dos lutadores sob orientação dos monges. Toda vez que eu estou ministrando essa aula, é impossível, né, passar por esse assunto e não lembrar dos filmes, né, que a gente assiste, trazendo aí a história das lutas, né, e como elas fazem parte da cultura, como fazem parte do dia a dia, da criação dos chineses, né, dos asiáticos. E aí eu acabo me lembrando do Jack Chan, né? E com isso do meu apelido, né, Renan? Que o Renan, carinhosamente, me deu um apelido aqui no canal Educação, que é a sobrinha do Jack Chan. Quem souber, morre. Vou até cortar meu cabelo parecido com o dela, né? Que é pro Renan fazer a expectativa e a realidade, né, Renan? Próximo semestre. Então, a partir do século V, no Japão, surge a figura do samurai, exímio lutador. O samurai, turma, vocês lembram? Ele vestido assim, todo de preto, né? Deixando só a região aqui dos olhos livre, né? Para não ser identificado. Mas ele era o lutador mais cheio de técnica, mais habilidoso. E ele tinha a função de defender o seu senhor, né? No tempo do Japão feudal. Então, o samurai era o cara, né? Era aquele que tinha a maior técnica, a maior produção técnica para a defesa, e ele era o responsável de defender o seu senhor naquele período, tá bom? No século XV, surgiu, então, a figura do samurai. No século XIV, no Japão, surgiram várias escolas de esgrima. Vocês lembram que a gente falou da esgrima? E já no século XV,
a China e o Japão proibiram o porte de arma, o que levou ao desenvolvimento do combate desarmado. E aqui, turma, as lutas começaram a surgir nessa época. O jiu-jitsu e o karatê. Lá na China, no Japão, temos o jiu-jitsu, né? Mas quando chegou aqui no Brasil, ele se transformou em BJJ, ou seja, uma característica própria, né, do Brasil, Brazilian Jiu-Jitsu, trazido pela família Gracie, né? Família Gracie. E aí, turma, já no século XV, na Alemanha, Johannes escreveu um manual de esgrima baseando-se nos estudos que realizou durante as suas viagens pelo Oriente, tentando deixar aí as técnicas da esgrima ainda mais competitivas, né? Bem mais descritas para a competição. Fechando aqui na Idade Moderna, a aparição também de outras modalidades, como por exemplo, no século XVI, a mão de obra escrava africana foi muito utilizada no Brasil. Da necessidade de se proteger contra a violência e a opressão, né, a repressão dos colonizadores, os escravos africanos começavam a praticar aqui no Brasil a capoeira. A capoeira, que é, né, o uso da técnica, fazendo ali os seus movimentos juntamente com a música, no mato baixo, ralo, chamado de capoeira, né? Aquele mato onde é pisado por nós, né, no interior, ele se chama capoeira. No século XVI, a esgrima alemã tendeu a um enfoque esportivo. No século XVIII, surgiu na China o Kung Fu Panda, né? Em 1743, um lutador de inglês de boxe com as mãos nuas escreveu as primeiras regras do boxe. E em 1750, surgiu as técnicas de arte marcial chinesa, o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan, turma, que tem também um teor mais relaxante, mais reflexivo, mais postural, buscando mais a internalização dos movimentos durante a prática. E aí, turma, tem aí o surgimento do judô, em 1882, quando Jigoro Kano modificou o jiu-jitsu, trazendo novas técnicas para essa prática. Em 1896, aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. E nessa edição, a luta também fez parte da programação. Nesse período, teve a prática da luta greco-romana e também a luta de estilo livre. Beleza, turma? Que eu coloquei aqui para vocês um pouquinho dessa história. E aí, para a gente finalizar, a partir de 1896 a 2008, a esgrima estava presente nos Jogos Olímpicos. Em 1900 até 1920, o cabo de guerra, né, considerado para nós uma brincadeira, estava presente na programação dos Jogos Olímpicos, mas saiu, né, dessa programação. Cabo de guerra era considerado um tipo de luta. Olha, gente. Em 1904, né, começaram as primeiras práticas de boxe na programação dos Jogos Olímpicos, de judô e de taekwondo, em 2008 até os dias atuais, né? O judô e o taekwondo estão na programação dos Jogos Olímpicos atuais. Beleza, turma? Fazendo aí uma retrospectiva bacana da história das lutas. Eu espero que vocês tenham aproveitado, aprendido, né? Que tenham um sucesso aí nas provas de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem, tá certo? A professora ainda tá on. Qualquer coisa vocês podem me acionar, tá bom? Beijo grande para vocês. Até o próximo semestre agora, ó. Fui!